Olá, sejam bem-vindos no canal Viva com Sabedoria. É sempre um prazer e um carinho enorme ter ali a sua audiência. Este é a série O Motivo de Coragem e essa é a parte 3 da lição número 3, intitulada A Coragem de Escolher, e cujo o subtítulo Ele é digno de sua adoração. Vamos continuar a analisar Apocalipse capítulo 14, versículo 6 e o versículo 7. Vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno. Versículo 7. Dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu julgamento, e adorai aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Hoje nós vamos analisar a particularidade aqui do versículo 7, que diz que dai-lhe glória. Ok? Ele diz que temer a Deus e dar-lhe glória. Bem, é importante contextualizar aqui a ideia mais abrangente, mais profunda em relação a essa particularidade aqui da primeira mensagem angelical, que é dar-lhe glória. Vejam que no versículo 7, depois de dizer dar-lhe glória, ele justifica, dizendo, porque é vinda a hora do seu julgamento. Por que devemos dar glória a Deus? Porque é chegada a hora do seu julgamento. Ou seja, tudo que nós vamos fazer estará sendo examinado. Ou tudo que a gente já fez estará sendo examinado. Tudo, absolutamente tudo. Não deixar nada. Tudo mesmo estará sendo examinado. Por isso é que dá glória a Deus. Note que essa expressão, dá glória a Deus, é bem definido, é muito bem definido em 1 de Coríntios, capítulo 10, 1 de Coríntios, capítulo 10, o versículo 31. 1 de Coríntios, capítulo 10, o versículo 31, define da seguinte maneira: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei, digo, tudo para a glória de Deus. Olha como é que é interessante. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. O que é dar glória a Deus? É fazer tudo segundo a palavra de Deus. Ok? Bem, vê que o dar glória a Deus está relacionado com a hora do julgamento. Ok? Então, se o dar glória a Deus está relacionado com a hora do julgamento, significa dizer que tudo que nós estamos fazendo está a passar por um processo de exame, ok? O, o que você come, o que você bebe, o que você veste, o que você faz no teu dia a dia, tua rotina normal, está a passar por um escrutínio de um processo de julgamento da parte de Deus. E é importante que a gente confirme isso para que fique bem claro para você, aqui de acordo com o Daniel capítulo 7, Daniel 7, o versículo 10 e 11. Daniel capítulo 7, o versículo 10 e 11. É importante conferir aqui esse texto, ele é muito importantíssimo. O versículo 10 diz o seguinte, versículo 9 diz o seguinte: E eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou, o grande juiz. Ok? E a sua veste era branca como a neve, e o cabelo de sua cabeça como a pura lã. E o seu trono era chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele, as testemunhas, os anjos. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Julgamento. O que a gente come, o que a gente bebe, o que a gente faz no dia a dia, está sendo escrito ou anotado pelos anjos nos livros. E com base nesses registros, Deus está a operar em um julgamento. Por isso é que é óbvio que o texto, o Apocalipse 14, versículo 7, diz que temer a Deus e dá Ele glória, ok? Porque há um processo de julgamento das nossas obras. Bem, a outra particularidade em relação a dar glória a Deus, de acordo com
o livro de Êxodo 33 e o Êxodo 34, o dai glória a Deus, quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, e Deus se revelou a Moisés, né, cobrindo com suas mãos por detrás de uma pedra, Moisés ele contemplou a glória de Deus e a descreveu da seguinte maneira, que Deus é misericordioso, é compassivo, é bondoso e Deus é amoroso. Um Deus compassivo. Dar glória a Deus, na verdade, tem que ver com o caráter de Deus, ok? O caráter de Deus. Eu devo viver de acordo com o caráter de Deus. Eu devo viver de acordo com a natureza moral e espiritual de Deus, ok? No contexto de Êxodo 33 e Êxodo 34, a glória de Deus tem que ver com seu caráter, ok? E o caráter de Deus é revelado na lei. Se perceberes bem, o Tiago capítulo 12, versículo 12, diz que a lei de Deus é a norma ou padrão para o julgamento. E o Romanos capítulo 12, versículo 12 e 13, reforça essa ideia, que o padrão para julgar é a lei de Deus. Então, basicamente, no julgamento, o que está em causa é o caráter de Deus, ok? É a lei de Deus que está em causa nesse grande conflito. E a pergunta é: eu vou viver para a glória de Deus? Nesse caso, eu viverei obedecendo a lei de Deus? Eu que quer dizer viver para a glória de Deus? Ou eu viverei para a minha própria glória, que é a glória do eu, a soberba, a arrogância, a inveja, a cobiça, o ódio, todo impulso de maldade. Você vai viver para você mesmo os seus impulsos de maldade? Ou você vai viver para a honra e glória de Deus, que é viver obedecendo a sua palavra, obedecendo a sua lei? Bem, isso é muito importantíssimo, meu caro amigo e minha cara amiga, porque o processo do julgamento investigativo, que começou em 1844, à luz de Daniel 8:14, com a purificação do santuário, envolve a restauração do caráter de Deus nos seres humanos. Envolve a restauração da glória de Deus nos seres humanos. Por isso é que o dar glória a Deus, dentro do contexto do julgamento, significa dizer que Deus quer restaurar todas as avenidas, todas as faculdades dos seres humanos. Por isso é que o 1 Coríntios 10, versículo 31, diz que quer comas, quer bebas, faças tudo para a glória de Deus. Faça tudo de acordo com a lei de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Então, isso quer dizer que o processo do julgamento que ocorre no santuário celestial, à luz de Apocalipse 14, 7, é de restauração ao plano original, conforme estabelecido e padronizado em Gênesis 1, 2, ok? Deus quer restaurar o ser humano de acordo com o padrão original em Gênesis 1 e Gênesis capítulo 2. Porque Gênesis capítulo 3 é a queda do homem, o plano original sendo pervertido. Mas no julgamento, em julgamento investigativo que ocorre, que está a ocorrer agora, e começou em 1844, como já disse há bem pouco tempo, à luz de Daniel 7 e Daniel capítulo 8, Deus quer restaurar o ser humano ao plano original. Até inclusive o que nós comemos e o que nós bebemos, Deus quer restaurar o seu plano original. Bem, eu quero fazer uma observação aqui muito importantíssima. O santuário da terra, que continha o pátio santo e o santíssimo, ok? Os compartimentos. No lugar santíssimo continha a arca do concerto, a arca da aliança com 2 querubins e o propiciatório. E dentro da arca tinha os 10 mandamentos, que revelam o caráter de Deus, ok? E tinha o maná, que era o suprimento que Deus deu ao povo de Israel quando saíram do Egito. O que quer dizer que Deus, ao tirar o povo do Egito, queria restaurar ao plano original a dieta que ele havia estabelecido, ok? E quando, em 1844, à luz de Apocalipse 11, versículo 19, abriu-se o seu santuário de Deus, foi visto a arca do concerto. Também tem essa implicação de Deus querer restaurar ao plano original a respeito da nossa alimentação. Bem, esse é um ponto muito importantíssimo, porque nossa saúde física, nossa saúde mental, depende do que comemos.
Veja o que está escrito em 1 de João, terceira de João, melhor dizendo, terceira de João, terceira de João, o versículo 2, terceira de João, o versículo 2, terceira de João, versículo 2, diz assim, a minha tradução: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Vê que o interesse de Deus é que nós tenhamos saúde, ok? Porque a saúde física depende daquilo que nós comemos e depende daquilo que nós bebemos. Nossa capacidade mental, né, de raciocínio, depende do que nós comemos, depende do que nós bebemos, depende do que vimos, comemos, bebemos e ouvimos e tocamos. Então essas avenidas são muito importantes, mas particularmente o que comemos e bebemos define nossos impulsos, define nossos sentimentos, vai definir nosso raciocínio, vai afetar nosso sentimento, nossos impulsos, nosso raciocínio, assim está correto? E também vai afetar a nossa conduta, naturalmente, e o nosso caráter. Por isso é que Deus, nesse processo do plano do julgamento investigativo, ele quer restaurar seu caráter, e isso passa necessariamente em restaurar também o plano dietético, de acordo com o padrão da criação, que aparece em Gênesis capítulo 1, o versículo 29. Gênesis capítulo 1, o versículo 29. Esse é o plano original em relação à alimentação do ser humano. Disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, ok? Que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, servos-á para mantimento. Veja que a alimentação, no contexto do plano original de Deus, é erva que dê semente e fruta que dê semente. Porém, em Gênesis capítulo 3, quando o homem cai, Deus adiciona toda a erva para a alimentação do homem. Porém, Gênesis 5, Gênesis 6, com a apostasia generalizada da raça humana e posteriormente com a destruição pelo dilúvio, Deus adicionou ao cardápio do ser humano animais limpos, que é ampliado e descrito em Levítico capítulo 11 e Deuteronômio capítulo 14. O que quer dizer que o plano original de Deus para a alimentação do ser humano, aquilo que produz melhor saúde, melhor qualidade de vida, são os nozes, grãos e verduras, ok? Todo um conjunto de alimentação que é totalmente baseado na natureza, são alimentos naturais. Porém, com a queda do homem, Deus teve que adicionar o alimento carne, mas esse alimento carne, ele próprio descreveu claramente em Levítico 11 e Deuteronômio capítulo 14, que seriam os animais limpos. Qual foi o interesse de Deus? O interesse de Deus é que o homem tivesse melhor qualidade para desenvolver melhor saúde e melhor compreensão das coisas naturais e das coisas espirituais. Porém, Deus agora quer que todos os seres humanos voltem para o plano original, que subsistirem apenas de alimentos naturais da terra, verduras, grãos e nozes e tudo que é baseado nos produtos da terra. E isso é que quer dizer viver para a glória de Deus. Não é para viver para o meu próprio apetite. Eu gosto disso, eu gosto daquilo. Não. Você deve comer e beber aquilo que Deus orientou, não aquilo que você quer. E o que Deus quer nesses últimos dias é que a gente volte no plano original. Que a gente viva de verduras, nozes e grãos. Viva de tudo que é da terra, que a terra produz. E que a gente desista dos alimentos carnes. Porém, se quiser fazer o uso de alimento carne, faça o uso da carne limpa, ok? Que é apresentada em Levítico capítulo 11 e Deuteronômio capítulo 14. Essa é a carne que Deus orientou que deve ser alimentada. Mas lembre-se que o plano de Deus é que todos nós voltemos para o alimento original, que são verduras, nozes, grãos, todos os produtos que a terra produz. E deixarmos completamente todo o alimento carne. Com que interesse? Para que tenhamos melhor qualidade de vida, melhor saúde, e isso vai afetar a nossa mente, vai afetar o nosso raciocínio e, claro, vai afetar a nossa maneira de entender o plano de Deus, revelado em Jesus Cristo através das Sagradas Escrituras.
Isso é que quer dizer viver para a glória de Deus. Deus quer restaurar a sua imagem e semelhança, que aparece em Gênesis 1, versículo 26 e 27, no ser humano hoje. E esse processo de restauração, mediante o sangue de Cristo, também envolve a restauração da verdadeira alimentação, porque a alimentação é extremamente importante para que tenhamos melhor saúde, melhor compreensão das coisas morais, as coisas espirituais e as coisas naturais. Gostou do estudo? Bem, resumindo, o julgamento que está acontecendo agora, que é o julgamento investigativo, envolve viver para a glória de Deus. E viver para a glória de Deus é, na verdade, Deus viver de acordo com o que Deus orienta na Bíblia. E o que Deus orienta na Bíblia é que revela o seu caráter através da lei. E toda lei que revela o caráter de Deus não só envolve as leis morais, mas também envolve as leis naturais. E uma dessas leis naturais é a lei da dietética, que é a lei que se preza por todos aqueles alimentos que produzem maior saúde, melhor saúde ao nosso corpo, para o melhor desenvolvimento das nossas faculdades mentais, físicas, faculdades morais e as faculdades espirituais, de tal maneira que o Espírito Santo possa se comunicar com maior naturalidade conosco. E, em suma, é que Deus quer que a gente coma tudo que é da terra, o alimento natural da terra, grãos, nozes, tubérculos e tudo que é da terra, porque é ali onde está a melhor saúde. E esse foi sempre o plano de Deus, desde Adão até tirar o povo do Egito para a Canaã, e também o povo que será tirado do Egito espiritual para Canaã, a Canaã celestial, também deverá voltar para o padrão original da alimentação. Então, viva para a glória de Deus e não viva para você mesmo. E lembre-se que viver com sabedoria é ter Jesus no coração. Eu aguardo você para a lição número 4 dessa série de Um Motivo de Coragem. Que Deus o abençoe.